Vamos agora aplicar aquilo que vimos na teoria relativamente a equações cartesianas da reta. Portanto, o objetivo aqui é retirar de cada uma destas equações, retirar um ponto e um vetor diretor da reta, ok? São equações cartesianas que aqui temos e, portanto, vamos ver algumas técnicas para retirar sempre ponto e vetor diretor das equações cartesianas. Bom, começa aqui pela linha A. Nós temos então aqui as equações cartesianas de uma reta e neste caso eu relembro que a estrutura, nós devemos conhecer bem estas estruturas todas, ok? Neste caso vamos trabalhar com aquela estrutura das equações cartesianas onde, portanto, nenhuma das coordenadas do vetor diretor é zero. Isto porque estamos a ver essa estrutura aqui, a partir disso é fácil de identificar, ok? Temos esta estrutura. E, portanto, vamos procurar identificar este V1, V2 e V3. Portanto, neste caso sabemos que V1 é diferente de 0 e o V2 também é diferente de 0 e o V3 também é diferente de 0. E agora o objetivo, o nosso desafio é conseguir escrever estas equações cartesianas neste formato, ok? Com esta estrutura exatamente, porque ela não está assim. Está, aparentemente, poderá estar próxima, mas não está escrita exatamente desta maneira. E eu não consigo olhar para estas equações cartesianas. Bom, até pode haver quem consiga fazer mentalmente, mas não é direto, não é, por vezes pode não ser muito fácil, olhar para estas e retirar logo o ponto e o vetor diretor. Nem pensar, ok, de dizer que o vetor diretor é menos 15, 2, 4, ok? Nem pensar, isto está errado. Porquê? Porque estas equações cartesianas não estão ainda nesta estrutura. Eu digo aqui duas coisas logo muito importantes. O coeficiente do x, do y e do z, o coeficiente deste x, deste y e deste z terá de ser sempre 1, que é o número que está aqui a multiplicar por este x, não está lá escrito, mas é como se tivesse um x, não é? E aqui um y e ali um z. E temos de ter atenção também a este menos que aqui está, ok? Atrás deste x0, y0 e z0, para conseguir ver então as coordenadas do vetor e do ponto. Bom, então vamos ver como escrever estas equações que eu aqui tenho naquele formato, ok? Bom, primeira coisa, eu já falei então aqui dos coeficientes, vou já então focar a atenção aqui neste coeficiente que aqui está do x, no 3, e eu preciso que aqui esteja 1, então o que é que podemos fazer? Numa fração nós podemos multiplicar ou dividir tanto no numerador como no denominador pelo mesmo número. Se o fizermos, a fração continua equivalente. Reparem, se eu tenho 3 quintos, se eu multiplicar no numerador por 2, fico com 6. Se multiplicar no denominador por 2, fico com 10. Estas frações são iguais, dão o mesmo valor. Okay? É isso que vamos fazer para conseguir ver aquele coeficiente 1 que nós precisamos. Okay? Bom, então eu vou dividir por 3, porque se eu tiver 3x a dividir por 3, reparem que 3x a dividir por 3 vai dar x. Então é isto que eu pretendo, por isso vou optar por dividir por 3 no numerador e denominador. Okay? Portanto, muito simples, vamos procurando assim, aproximando desta estrutura. Fica então, fazendo aqui a dividir por 3 e aqui também a dividir por 3, temos é que dividir no numerador e denominador, ok? E dividir no numerador todo, ou seja, 3x a dividir por 3 dá x, mais 2 a dividir por 3, ok? A dividir por, ora, 15 a dividir por 3 dá 5, menos 5, igual. Bom, agora aqui nesta segunda fração vou escrever já o menos, vou trocar o menos y com o 5, exatamente para me ir aproximando desta estrutura. Eu tenho o y aqui na primeira posição, então troco para me ir aproximando, ok? E aqui não fiz nada de especial, porque 5 menos y mais 5 menos y é a mesma coisa que ter menos y mais 5, ok? 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Bom, e agora aqui nesta terceira fração posso optar por fazer algo idêntico ao que fiz na primeira. Vou dividir por 2 no numerador e denominador para retirar dali aquele 2. Então 2z a dividir por 2 dá z, menos 3 sobre 2 a dividir por 4 a dividir por 2 dá 2. Bom, já tenho quase as minhas equações escritas neste formato, mas ainda não está bem, porque o coeficiente deste y ainda está a menos 1 e eu quero 1. Bom, então o que é que posso fazer? Posso fazer algo muito simples, que é multiplicar por menos 1. Neste caso, ou dividir, tanto faz. Aqui podemos multiplicar ou dividir, ok? Vou multiplicar aqui por menos 1, mas atenção, vou multiplicar por menos 1 o numerador todo, ok?
E aqui tenho de multiplicar por menos 1 também no denominador, para ficar com algo equivalente. Faça a mesma operação no numerador e denominador. Bom, então menos y vezes menos 1 dá y. Mais 5 vezes menos 1 dá menos 5. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ok. E aqui já não tenho de fazer mais nada, porque eu já estou a ver exatamente esta estrutura. Ok. Ainda falta aqui um pormenor. Tenho aqui este mais, mas eu tenho de estar ali a ver aquele menos. Bom, o que eu estou a dizer é que eu não sou obrigado a escrever menos menos, mas na minha cabeça eu tenho de ter consciência que se eu fosse retirar já o ponto, eu tinha que dizer que o ponto era, o ponto da reta, que é o x0, y0, z0, seria menos 2 terços, 5, 3 meios. Ok? Isto porquê? Porque para eu estar a ver exatamente aquela estrutura, eu aqui poderia colocar x menos 2 terços, ok? Que é a mesma coisa. Este menos com este menos dá mais, mas eu assim estou a ver aquele menos, ok? Aqui fica y menos 5 sobre menos 2 igual a z menos 3 sobre 2 a dividir por 2. Bom, e agora sim, podemos retirar o vetor e o ponto já tinha escrito ali. Portanto, o vetor é menos 5, menos 2, 2. Como veem, o vetor não tem nada a ver com os valores que eu tinha inicialmente aqui nestas frações, ok? Portanto, está respondido. Só neste momento é que eu escrevi exatamente as equações cartesianas com a estrutura que eu conheço e que me permite retirar, por observação, as coordenadas do ponto e o vetor diretor, ok? Vamos à linha B. Bom, a linha B é algo parecido, tem só aqui alguns pormenores que podemos salientar. Reparem, nós estamos habituados a ver frações, não é? X menos x0 sobre v1 igual a y menos y0 sobre v2 igual a z menos z0 sobre v3. Estamos também numa situação destas, ok? Em que o v1 é diferente de 0 e o v2 é diferente de 0 e o v3 é diferente de 0. E no fundo, nós temos aqui uma igualdade de 3 frações. Não estamos a ver bem as frações, mas podemos colocar x menos 3 a dividir por 1 igual a y mais 5 a dividir por 2. Troquei já este y com este 5 para ver esta estrutura. Igual a menos z mais 2 a dividir por 1. Portanto, eu ter x menos 3 ou ter x menos 3 a dividir por 1 é a mesma coisa, não é? E, neste caso, falta só dar um jeitinho aqui a este menos, que está ali, não é? Portanto, poderia colocar y menos 5 a dividir por 2 e aqui também é este coeficiente. Eu tenho de ter 1 no coeficiente do z e ali tenho menos 1. Vou multiplicar por menos 1 esta fração no numerador e no denominador, como é lógico. Então fica z menos 2 a dividir por menos 1. Pronto, então vamos responder. O ponto da reta será 3 menos 5, 2. O vetor diretor será 1, 2 menos 1. 1, 2 menos 1. Ok? Bom, vamos à linha C. A linha C também é algo bastante simples. Estamos na mesma numa situação destas. Mas há aqui uma pequena armadilha, digamos, e eu coloquei aqui este exemplo mesmo para chamar a atenção, mas isto é uma questão de concentração, de atenção, não tem a ver com nenhum conhecimento matemático, ok? Que é o seguinte, neste caso estamos também numa situação destas, em que v de 1 é diferente de 0, e v de 2 é diferente de 0, e v de 3 é diferente de 0. Estamos porque observamos essa estrutura ali, não é? Bom, e temos de ter atenção só a uma coisa, eu não posso precipitar e, portanto, dizer que o ponto é menos 2, menos 5, 3 e que o vetor é menos 1, 2, 4. Ok? Não posso precipitar nisto porque tenho de ter atenção à sequência com que me apresentam as igualdades. Portanto, nós geralmente escrevemos x menos x0 e depois aqui y menos y0 e depois aqui z menos z0. O que é certo é que nós sabemos que nestes pares ordenados aqui, nós temos x0, y0, z0. Bom, neste caso não são pares ordenados porque são 3, ok? x0, y0, z0. Bom, e neste caso, reparem, aqui no meio eu tenho o z, não tenho o y, houve aqui uma troca. Portanto, ter isto escrito assim, ou ter isto escrito desta forma, é a mesma coisa, ok?
e portanto era o que eu estava a dizer há pouco, é mais uma questão de concentração. Podemos ter aqui as variáveis trocadas e devemos ter cuidado com isso, ok? Bom, também ainda temos aqui alguns pormenores, este mais, vou colocar aqui menos menos, aqui menos 1, igual a y menos 3 sobre 4, igual a z menos 5 sobre 2. Bom, agora sim eu estou a ver exatamente aquela estrutura que conheço das equações cartesianas e de onde consigo tirar um ponto e um vetor diretor. Portanto, o ponto é menos 2, 3, menos 5 e o vetor diretor será menos 1, 4, 2. Ok? Lá está, menos 1, 4, 2 e não menos 1, 2, 4. Porque a segunda fração que eu aqui tenho diz respeito ao z. Ok? Mas o z diz respeito aqui à cota. Ok? E não à ordenada. Bom, então neste caso temos este ponto e aqui o vetor. E agora vamos à linha D, onde eu coloquei aqui estas equações para chamar a atenção às ilusões de óptica. Porque se nós olharmos para estas equações que aqui estão, assim um pouco de longe, à distância, elas têm a estrutura daquele tipo de equações cartesianas onde apenas uma das coordenadas do vetor é 0. Tem exatamente essa estrutura. E aliás, basta alterar aqui um pequeno pormenor, que eu vou exemplificar. Se as equações que eu aqui estivesse fossem estas, e reparem que eu só vou mudar uma letra, portanto é uma questão de atenção, este x, em vez de colocar x, vou colocar y, e percebam agora a diferença. Nestas equações que eu apresento na linha D, eu tenho uma primeira igualdade que relaciona x com z, e depois tenho outra vez a variável x. Nas equações que estão associadas àquela situação onde temos as equações cartesianas da reta, onde uma das coordenadas do vetor diretor é 0, nós temos sempre uma igualdade entre duas variáveis, que neste caso x e z, e depois temos a outra igual a um número. Ok? Que era isso que nós conseguíamos aqui obter, bastava fazer, e vou fazer até algo rápido, se fosse esta equação, fazíamos assim, dividíamos aqui esta fração por 2, ficava x mais 5 sobre 2, 4 sobre 2, que vai dar 2, já agora aqui no denominador posso colocar já 2, ok? Faria assim desta forma, aqui poderia ver z menos 0 a dividir por 2 e fazia y igual a menos 5. Lá está este formato que nós estaríamos a ver, que era y igual a y0 e x menos x0 sobre v1 igual a z menos z0 sobre v3. Atenção que isto pode estar ao contrário, ok? Isto pode estar escrito assim e aí não há problema nenhum, estamos a falar do mesmo, ok? A dividir por v3 e y igual a y0. Isso tanto faz. Portanto, mas estaríamos nesta situação. Ok? Em que dizíamos que o ponto era x0, z0, x0, y0, z0, ou seja, neste caso, vou até aqui escrever, o ponto seria menos, faltava ainda colocar aqui menos menos, ok? Vou até colocar para ver exatamente o formato da equação, ok? Colocava aqui menos menos, para estar exatamente neste formato, isto está lá na teoria, ok? Então, o ponto seria menos 5 sobre 2, o y está aqui menos 5 e o z0 é aqui 0. E o vetor seria 2, vou ver aqui, este v1, 2, 0, porque é aquele tipo de equação onde eu tenho o y igual a um valor. Portanto, é nestas situações que nós atribuímos 0 à coordenada do vetor, e as outras são diferentes 0. E a última coordenada do vetor é aqui 2. Ok? E reparem como o aspecto das equações que eu tenho aqui na linha D é em tudo parecido com esta estrutura. Mas não é. Ok? Estamos na presença de umas equações, elas precisam ser algo simplificadas, mas estamos na presença de equações onde duas das coordenadas do vetor diretor serão 0, como vamos ver já de seguida, ok? Então eu vou apagar isto tudo, isto foi só para alertar que seriam situações diferentes, ok? E bem diferentes. E neste caso vou apagar e vou ver melhor o que temos aqui.
Bom, então reparem, primeira coisa, em matemática habituem-se a que este símbolo é como se fosse uma chaveta em matemática, ok? Em qualquer circunstância, isto podia estar escrito assim: 2x mais 5 sobre 4 igual a z sobre 2 e depois x mais 5 igual a 0. Portanto, ter estas equações apresentadas desta forma, aqui com este i, com este símbolo, ou com a chaveta, é exatamente a mesma coisa. Há quem goste mais de apresentar assim, ou em forma mais de sistema através da chaveta. Tanto faz, o significado é o mesmo, ok? Isto só para dizer que o que eu tenho aqui é um sistema, ok? Eu tenho aqui 2x mais 5 sobre 4 igual a z sobre 2 e tenho depois ali e x mais 5 igual a 0. Eu posso resolver esta segunda equação em ordem a x e substituir nesta. Fica então... irão ver facilmente que isto dá nas outras equações cartesianas que eu falei há pouco. Portanto, x igual a menos 5. Agora vou então substituir este menos 5 aqui. Reparem que se fosse a situação que eu há bocado retratei, não tinha essa possibilidade, que eu tinha aqui um y. Não dava para ir substituir ali, não é? Então aqui fica 2 vezes menos 5 mais 5 sobre 4 igual a z sobre 2 e x igual a menos 5. Menos 10 mais 5 sobre 4 igual a z sobre 2 e x igual a menos 5. Menos 10 mais 5 dá menos 5 sobre 4 igual a z sobre 2 e x igual a menos 5. Agora, vou ainda aproveitar aqui mais um pouco. Vou passar este 2 para este primeiro membro para a operação inversa, que é multiplicar. Fica menos 5 sobre 4 vezes 2 igual a z. E x igual a menos 5. E agora vou fazer esta multiplicação de frações. Reparem, este 2 é o mesmo estar 2 sobre 1. Para multiplicar frações não tenho de igualar os denominadores. É fazer direto. 2 vezes menos 5 dá menos 10. 1 vezes 4 dá 4. Igual a z. E x igual a menos 5. Bom, mas 10 a dividir por 4 dá, posso simplificar aqui. Vou dividir por 2 nesta fração, no numerador e denominador. E fico com 5 sobre 2. Bom, assim está simplificado. Vou só escrever aqui em cima. Podemos ficar então com z igual a menos 5 sobre 2. E x igual a menos 5. Bom, e agora sim, estamos perante aquelas equações cartesianas conhecidas, onde conseguimos perceber que duas das coordenadas do vetor diretor são 0. Ok? Que são precisamente a primeira e a terceira. Porque temos aqui x igual a e z igual a. Estamos então, em jeito também de resumo, naquela situação em que temos x igual a x0 e z igual a z0. Ok? E nestas situações, como é que nós vemos o ponto e o vetor? Bom, o ponto será x0. O y, portanto, a ordenada do ponto será um valor qualquer. Ok? Posso colocar aqui um b. E aqui z0. O vetor diretor terá obrigatoriamente de coordenadas. Como eu tenho x igual a um valor e z igual a um valor, será 0, 0. E aqui será qualquer coisa nesta segunda coordenada. Quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa que não pode ser 0. Ok? Estamos naquela situação em que duas das coordenadas são 0 e a outra não pode ser 0. Portanto, quando eu digo 0 qualquer coisa 0, estamos a excluir que aqui não pode ser 0 também, se não tínhamos o vetor nulo. Ok? Portanto, pode ser aqui também um y qualquer, à escolha. Ok? Bom, então, se transportar para este nosso caso concreto, tenho ponto P desta reta, tenho então menos 5, está ali, é aquele x0, ok? Menos 5, cuidado de não confundir, não colocar o menos 5 meios, que este diz respeito aqui à variável z, ok? Menos 5, depois posso atribuir um valor qualquer aqui à segunda coordenada, posso colocar 1, por exemplo, poder colocar 0, qualquer coisa, e aqui menos 5 sobre 2, ok? O vetor diretor terá de coordenadas, neste caso então será 0, qualquer coisa diferente de 0, pode ser 1, por exemplo, 0. E pronto, temos assim o ponto e o vetor diretor. Bom, e agora vamos à linha E,
que tem o seguinte: x igual a 3 e y igual a 2. Portanto, esta não oferece grandes dúvidas. Vimos ainda agora uma parecida quando temos portanto, as duas variáveis iguais a uma constante. Então, estamos exatamente naquele tipo de equação. Neste caso é x igual a x0 e y igual a y0, que eu tenho lá na teoria, onde, lá está, para retirarmos daqui um ponto, nós já sabemos que são aquelas equações cartesianas onde temos duas coordenadas do vetor diretor igual a 0. Para tirar o ponto será x0, y0, qualquer coisa, vou colocar um c, e o vetor diretor será 0, 0, qualquer coisa. Ok? Vou colocar aqui um z, pode ser um valor qualquer aqui para esta coordenada do vetor. Bom, então daqui sai imediato. Eu vou já escrever o ponto. Então será 3, 2, posso colocar 1 aqui, também poderia colocar aqui 20 ou 50, fosse o que fosse. Ok? E o vetor diretor terá de coordenadas 0, obrigatório, que é obrigatório ser 0, obrigatório ser 0, e, portanto, aqui a terceira coordenada do vetor pode também ser um valor qualquer, por isso posso também colocar 1. Ok? Bom, vamos à linha seguinte. X menos 5 igual a 3 e z sobre 2 igual a y. Bom, aqui também temos uma daquelas equações, também acho que é a primeira vez que aparece aqui nestes exercícios, em que apenas uma das coordenadas do vetor é 0, porque temos uma igualdade que relaciona duas variáveis, neste caso o z com o y, e depois uma outra igualdade com x igual a um número. Então estamos nesta situação, x igual a x0 e depois temos esta igualdade aqui que relaciona o y com o z, ok? Tanto que o seu formato simplificado será este, ok? Onde, então, a coordenada do vetor diretor, que é 0, é a abscissa, ok? Vamos só ver se é preciso fazer aqui alguma simplificação. Neste caso, vamos passar este menos 5 para este segundo membro, fica x igual a 3 mais 5, e vou colocar o y neste membro apenas por uma questão pessoal e para também associar melhor a esta estrutura. Geralmente o y aparece primeiro que o z, não é? Devemos ter também esse cuidado se estamos habituados a de determinada forma. Bom, e agora é só fazer aqui esta conta. X igual a 5, 6, 7, 8 e aqui vou colocar mesmo neste formato. Como é que posso colocar? Ter y é o mesmo que ter y menos 0 a dividir por 1. Ter z sobre 2 é o mesmo que ter z menos 0 a dividir por 2. É igual. Porque eu assim estou a ver este y0, estou a ver ali o z0, fica exatamente naquele formato. Ok? Portanto, eu não digo que é obrigatório escrever isto, não era, mas na nossa cabeça devemos estar a ver isto. Ok? Bom, então, desta forma, ponto. Qual é o ponto que pertence a esta reta? Este x0, que é o 8. Este 0, que é este y0. E este 0, que é este z0. Qual é o vetor diretor? Vamos chamar v também. O vetor diretor, então, tem esta coordenada 0, que é porque tem x igual ao número. Fica aqui 0, 1 e ali 2. Ok? Lá está, se isto estivesse ao contrário, se tivesse escrito primeiro o z, teriam de ter o cuidado de não atribuir, vou investir aqui mais um pouco de tempo, mas pode ser importante isto. Imaginem que não faziam esta troca de membro que eu aqui fiz, não havia problema nenhum, não é obrigatório fazê-la. Mas devem ter depois o cuidado ao escrever o vetor, não escrever 0, 2, 1, ok? Tinha que ser 0, 1, 2, porque este é que é o y. Bom, e está feito aqui também esta linha. Vamos à próxima, ok? Que é a seguinte. Temos aqui esta equação, menos x igual a 2y igual a z menos 1 sobre 3. Bom, esta também não tem muito que enganar. Estamos naquele tipo de equações cartesianas onde nenhuma das coordenadas do vetor é 0.
Isto porque conseguimos visualizar aqui nestas equações cartesianas esta estrutura sem qualquer truque pelo meio, não é? Conseguimos ver que está nesta forma, portanto, lá está, V1 diferente de 0 e o V2 diferente de 0 e o V3 diferente de 0. E por isso vamos só fazer as devidas simplificações para conseguir ver o coeficiente do x, y, z1, que não está, e ver se há mais alguma coisa a fazer. Neste caso, eu vou começar agora aqui deste lado, ok? Vamos supor que passava para ali, este asterisco vem para aqui. E então vou multiplicar. Aliás, vou primeiro fazer aqui uma coisa. Eu estou a ver aqui frações e aqui há aqui dois membros desta igualdade que não têm frações. Eu vou então ver uma fração, porque me apetece, porque consigo associar melhor esta estrutura àquilo que está lá em cima que eu conheço. Lá está mais uma coisa que eu digo que não é obrigatório escrever, mas podemos estar a ver mentalmente, ok? Agora, então, este coeficiente do x terá de ser 1. Eu tenho aqui menos 1. Vou multiplicar nesta fração por menos 1 no numerador e denominador. Ok? Então fica x sobre menos 1. Aqui tenho ali um 2 no coeficiente do y, mas eu quero que esteja 1. Então, vou dividir por 2 no numerador e denominador. Lá está, para a fração se manter equivalente. Então fica y, porque 2y a dividir por 2 dá y. E 1 a dividir por 2 dá 1 a dividir por 2. Se quiserem colocar aqui 0,5, estejam à vontade, ok? Não há problema nenhum. Z menos 1 a dividir por 3. Bom, agora sim eu já estou a ver aquela estrutura. Ou ainda não? Bom, pode haver quem gosta ainda de escrever isto. X menos 0 a dividir por menos 1, porque ter x é o mesmo que ter x menos 0, não é? Ter y é o mesmo que ter y menos 0. E assim, já estamos a ver aquela estrutura? Bom, agora sim, agora não falha nada, não é? Estou a ver o menos ali, todas as variáveis têm coeficiente 1 e, portanto, consigo perfeitamente tirar o ponto. O ponto, então, será 0, 0, 1. 0, 0, 1. O vetor diretor será menos 1, 1 sobre 2, 3. Ok? Bom, vamos à seguinte, que é esta, y igual a 2 e z mais 3 igual a 0. Bom, esta também não tem muito que enganar. Neste momento, estas já não devem ter grande dificuldade, também porque já fizemos as outras, não é? Vou só escrever aqui as simplificações necessárias. Portanto, vou passar este 3 para o segundo membro e fica z igual a menos 3. Bom, então estamos naquelas equações onde temos y igual a y0 e z igual a z0. Está lá na teoria, ok? Aliás, até acompanhado com uma representação gráfica. Então, como é que tiramos aqui o ponto? O ponto será qualquer coisa para o x, posso colocar um a, y0, z0, porque eu tenho aqui que o y é igual a y0 e o z é igual a z0, então tem mesmo de ser ali y0, z0. E o vetor terá de coordenadas, portanto, o que falta cá é o x, portanto, esse é o único que é diferente de 0, ok? Vou colocar aqui um x, pode ser um valor qualquer, 0, 0, ou seja, o vetor será qualquer coisa, 0, 0, ok? É um vetor, é a tal reta que fica paralela ao eixo das abscissas. Podem ver na teoria que está lá mais bem explicadinho. Bom, concretamente, então, nesta equação, ponto, vamos aqui ao ponto, portanto a abscissa do ponto pode ser um valor qualquer, então não vou complicar, escolho 1. A ordenada 2 e a cota menos 3. O vetor diretor terá então de coordenadas, na sua abscissa terá um valor qualquer também, posso colocar 1, 0, 0, ok? Bom, e está, então, tiramos então um ponto e um vetor. E vamos à última. E a última também até está repetida. Portanto, foi aqui um engano, ok? Por isso, está repetida exatamente. Não há problema nenhum, fica feito, ok?